Uma boa noite, meus queridos amigos. A TV Chico Xavier, mais uma vez com um momento com Chico Xavier. Hoje o programa 145, onde estamos estudando o livro Meus Pedaços do Espelho, de Marlene Nobre. Hoje, repercussões da entrevista de Marilyn Monroe. E sempre na continuidade desse estudo desse livro, nós vamos gradativamente tendo mais conhecimentos acerca da vida desse espírito que esteve entre nós, bondoso, caridoso, com a alma tamanho do mundo, tamanho do nosso planeta, que teve a sua atuação sempre na divulgação da doutrina espírita, sempre no trabalho em prol dos mais necessitados. E assim Chico desenvolveu a sua vida nessa perspectiva de nos mostrar que também somos capazes de fazer algo por alguém que precisa mais do que nós. É nesse intuito que nós devemos nos debruçar nos conhecimentos que companheiros que viveram com ele e que registraram fatos da vida de Chico Xavier. E essa lição de hoje, mais uma lição que Marlene Nobre traz para todos nós. Queremos dar uma boa noite a Érica, a Janete, a Tereza, a Ângela, a Belinha, muita paz e muita luz, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar e que possamos nessa noite, depois do final do programa, onde fazemos também um momento de prece, onde fazemos também a magnetização das águas através da prece, que cada um também faz junto conosco, poder encontrar o lenitivo que todos nós necessitamos. Assim vamos adentrar no estudo da noite de hoje. Entrevistado pelo jornal O Diário de Ribeirão Preto, entre outros assuntos, Chico tornou a abordar o encontro com Marilyn Monroe em 62, em um cemitério de Hollywood, conforme consta da entrevista que Humberto de Campos fez com a atriz, publicada no livro Instante da Vida. O repórter relembrou a Chico que, recentemente, Norman Mailer havia publicado a biografia da atriz e ele queria saber se o médium tinha conversado com Marilyn a respeito dessa obra e se ela a tinha aprovado. Não li o livro, mas sempre leio nos jornais as notícias sobre o contato com Marilyn. A história é a seguinte: tendo ido à América do Norte, em companhia de amigos em 66, visitamos um cemitério onde estava a memória de pessoas ligadas a algumas que estavam conosco. Com grande surpresa, então ouvi a notícia de que naquele cemitério estavam as cinzas de Marilyn. Naturalmente, eu me comovi muito, fiz uma prece no seu túmulo, assisti a 2 filmes de Marilyn, dos quais não me lembro o nome, mas sempre a admirei muito. Era um artista de grande beleza e de grande influência no mundo. Naquele cemitério existe uma árvore muito grande. Nela, vi diversas entidades e vi Marilyn. Ela estava repousando com a cabeça no colo de uma senhora.
não posso dizer que estava vendo uma realidade ao ponto de vista que eu interpretei, ou se é pela prece o meu pensamento se tivesse ligado a regiões distantes, onde talvez o pensamento dela recebesse a nossa mensagem. Vi muitos vultos naquela árvore, porém me detive na personalidade dela. Vi também o espírito de Humberto de Campos, de longe, aproximando-se dela para conversar. Depois, ele passou para mim e me deu a entrevista que ele tinha realizado com ela. Um amigo que lá estava me disse que a senhora no colo em que estava, Marilyn, era uma atriz que também desencarnara, vítima de câncer, antes da morte de Marilyn. De modo que Humberto de Campos me deu essa mensagem e ela consta em um livro. Eu perguntei também a Humberto se ela tinha algum ponto essencial na entrevista que tivesse impressionado a ela. E ele me disse que o ponto especial da entrevista que teve com Marilyn foi o problema da liberdade sexual. Menos bem conduzida, ela se detivera com muito empenho na liberdade sexual, exercida com espírito de responsabilidade, não tão segura quanto acha que seria de desejar nos dias de hoje. Ela disse que pretendia voltar à Terra, talvez em tempo breve, para uma reencarnação em que pudesse fazer uma revisão dos pontos de vista e das diretrizes que adotou na existência que acabara de deixar. Então nós vemos aí, né, a lição de hoje muito esclarecedora. Muitos já conhecem, né, essa história, já leu o livro em que tem essa entrevista de Humberto de Campos com a Marilyn. E Chico justamente nos relata, através justamente do registro de Marlene Nobre, né, esse contato que ele teve, essa visão depois de uma prece, e ele não identificar se era realmente ela que estava ali ou ele tinha, né, vamos dizer assim, se projetado para uma outra região ao qual ela estivesse. Mas que, olha como esclarecedora, e ela estava lúcida, né, em relação à questão do seu comportamento na parte desse trabalho da sexualidade, né, dessa influência que ela teve quando esteve aqui, e a necessidade de retornar à pátria física para rever, né, alguns pontos que ela precisava rever aqui em uma outra existência. Nós vimos aí justamente a conduta de um espírito já esclarecido e consciente daquilo que ela precisa fazer, né, em detrimento de outros que ainda estão no outro lado da vida, ainda em um processo de readaptação, ainda com confusões mentais, mas que na situação ela já estava consciente da posição em que ela tinha que fazer, retornar à pátria espiritual, quando também nós retornaremos ao plano físico, a uma nova reencarnação, quantas vezes forem necessárias, para refazer situações que não fizemos como deveria ter feito. Essa é uma posição de um espírito já com uma certa maturidade, né? E a visão que também temos em relação a essa postura da misericórdia de Deus para conosco. Há espíritos muito atrasados, muito materializados,
ainda nós muito arraigados a sentimentos que teimam morar em nossos corações, como a vaidade, como o orgulho, como a avareza e outros sentimentos que ao longo de existências e existências, ao longo de reencarnações e reencarnações, nós vamos procurando trabalhar esses sentimentos para que a luz que existe dentro de nós possa brilhar. Que brilhe a vossa luz, disse Jesus, porque ele sabia que essa luz está dentro de nós. E esse trabalho das reencarnações é justamente um trabalho para que a gente vá tirando as capas, né, que nós vestimos, as capas grosseiras que nós vestimos ao longo das nossas existências com comportamentos equivocados. E à medida que nós vamos se trabalhando e reencarnando, nós vamos encontrando justamente esse nosso eu interior. É por isso que a reencarnação não é um período de férias, de felicidade plena, né, do comodismo. É um processo de trabalho constante, como Chico teve intensamente com a sua vida aqui, um amadurecimento espiritual. Essa é a oportunidade que temos. E vamos ter quantas forem necessárias para o nosso burilamento espiritual. Então, encerrando as atividades da noite de hoje, vamos ao nosso processo de prece no final da reunião. É muito importante, todos nós necessitamos de prece, de orações, da ajuda dos amigos espirituais. No momento em que nós interamos com o estudo que está sendo realizado, à medida que nós vamos nos interessando em aprender cada vez mais os conceitos e os conhecimentos que a doutrina espírita e os espíritos nos trazem, à medida que esse interesse vai se intensificando, nós vamos recebendo a ajuda dos espíritos amigos. Eles vão nos amparando, eles vão nos dando força para que possamos vencer as dificuldades, aprender com as dificuldades que momentaneamente estão conosco e que muitas vezes são necessárias para que haja um despertar espiritual. Então, quando estudando, também é um momento de prece para todos nós. Isso é muito importante. Então, vamos ao nosso momento, né, de oração, nosso momento de prece, como sempre fazemos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos, e agradecer pela vida, agradecer pela existência, agradecer por mais uma oportunidade de reencarnação e agradecer também pela provação, pela expiação, o qual nós estamos passando nesse momento, porque são nossos professores. Porque muitas vezes só escutamos ou só vamos valorizar as coisas boas quando a dor bate na nossa porta. Então são nossos professores e devemos agradecer. E assim, Jesus, te pedimos a bênção a todos aqueles que ao longo do dia nos pediram prece. O lar de cada um daqueles que se encontram nesse momento conosco, os familiares, os nossos vizinhos, aqueles que se encontram nos presídios, nos leitos de dores, nos abrigos, nos asilos, pelos nossos irmãos suicidas, pela paz, não só no nosso Brasil, mas também em todo o nosso planeta.
nos fortalece, fortalece a nossa vontade, o nosso propósito de estar sempre desejando aprender, para que com esse aprendizado possamos nos conduzir melhor na nossa existência. E reencarnação em reencarnação, sempre aprendendo mais um pouco. Magnetiza, Jesus, essas águas com o medicamento que necessitamos, com as energias que precisamos. E ao ingeri-las hoje, antes de dormir, e amanhã durante o dia, possamos encontrar o alívio que necessitamos. Abençoa a todos nós, Jesus. Abençoa este momento existencial. Abençoa a nossa noite. E que, em teu santo nome, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, damos por encerradas as atividades da noite de hoje, desejando muita paz, muita luz a todos.